Paz de Deus, irmãos. Amém. Nós daremos hoje, então, continuidade à nossa série de exposições nos chamados Cânticos de Romagem, ou os Salmos de Romagem. Abra aí a sua Bíblia no Salmo de número 123. Salmo de número 123. Eu irei fazer a leitura, irmãos. Os irmãos podem acompanhar silenciosamente. Aqueles que puderem, ao final da nossa leitura, mantenham suas Bíblias abertas para que nós passemos a explicação daquilo que diz o texto da Escritura. Salmo de número 123. Nos diz assim a palavra de Deus: A ti, que habitas nos céus, elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Vamos fechar os olhos mais uma vez. Vamos orar ao Senhor, pedindo a bênção da iluminação do Espírito Santo. Senhor, nós cremos que o texto sagrado que está diante de nós é a tua palavra inspirada. Cremos que quando estamos diante desta tua palavra, ó Deus, nós nos tornamos alvos do poder que só o Senhor tem de transformar as nossas vidas, de mudar o nosso coração, de mudar também a nossa mente, para que nós possamos agir então em conformidade com a tua vontade. A minha oração, ó Deus, é que o Senhor nos conceda a bênção da iluminação do Espírito Santo, sem a qual nós não podemos compreender aquilo que diz o texto sagrado, e sem o qual, ó Deus, nós não podemos nos tornar, ó Deus, recipientes das bênçãos do Senhor e do poder transformador do Evangelho em nossas próprias vidas. É a ação poderosa do teu próprio Espírito em nós, dentro de nós, que nos habilita a vivermos dignamente para a glória do Senhor, conforme a tua vontade. Faça isso conosco hoje. É a minha oração humilde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, os cristãos, ao longo de toda a sua história, como peregrinos, como gente que vive longe de casa, longe do seu lar, que estão caminhando rumo ao lar eternal, eles têm sido, ao longo de toda a história, objeto de desprezo, objeto de opressão, objeto de perseguição, têm sido maltratados, tratados com indiferença. Nós podemos perceber esta realidade ao olharmos para a história da igreja, mas também podemos perceber isso de maneira muito clara quando nós olhamos para o texto da Escritura, especialmente os textos que estão ali presentes no Novo Testamento. Se nós olharmos em especial, logo nos primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, ali no Novo Testamento, o livro que narra a expansão da pregação do Evangelho por todo o mundo, o crescimento da igreja para além dos limites da cidade de Jerusalém e da nação de Israel, logo nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver como o texto da Escritura destaca a realidade desta oposição, desta opressão sofrida pelos crentes ao longo de sua história.
Ali nos primeiros capítulos de Atos, nós vamos ver que a igreja ela enfrentou intimidação, a igreja ela enfrentou ameaças, a igreja ela enfrentou sofrimento físico. Em alguns casos, muitos cristãos, membros da comunidade da fé, enfrentaram até mesmo o martírio. Neste salmo que nós lemos, o salmo de número 123, o que nós temos diante de nós é um lamento comunitário. É verdade, o primeiro versículo aqui começa destacando a palavra de um indivíduo. Um indivíduo, uma pessoa, no singular, está destacando aqui a sua dependência pessoal de Deus. Mas logo no verso seguinte, nós vemos que o texto ele passa a tratar não a respeito de um só indivíduo, mas constitui a fala de uma comunidade, expressa a dependência corporativa de Deus. E quando nós olhamos para este salmo que nós lemos, nós vamos ver um salmista, os peregrinos aqui, cansados dessa experiência de desprezo. Cansados, fartos da experiência de opressão, descaso, indiferença por parte daqueles que habitam juntamente com eles neste mundo criado por Deus. É possível, irmãos, sentir aqui, ao lermos este texto, a frustração do salmista. Ele está farto de ter de lidar com o desprezo daqueles que são soberbos. É isto que nós temos diante de nós. Mas qual a natureza deste desprezo? Nós não temos condições, irmãos, de precisar aqui o que exatamente estava acontecendo. Qual é o contexto exato que representa aqui a raiz do lamento deste grupo de peregrinos, o lamento por causa desta situação de desprezo a qual eles estavam impostos. Eles podiam estar sofrendo por causa do Israel infiel. É possível que pudesse ser um grupo de peregrinos que estavam sofrendo dentro da sua própria nação, por causa dos infiéis dentro da nação. Mas é possível que eles estivessem sendo desprezados também pelos gentios incrédulos. Não é possível destacar aqui qual é a situação exata. Tudo o que se pode saber a respeito deste texto é que este peregrino, juntamente com os seus amigos, com os seus companheiros, eles estão a sofrer desprezo e eles precisam da misericórdia de Deus. E como cristãos, nós podemos nos identificar também com a situação deste salmista, juntamente com os seus companheiros peregrinos. Diante desse texto aqui, nós temos a importante lição, irmãos, de que quando desprezados, quando oprimidos na nossa peregrinação espiritual, nós devemos olhar com confiança para o Senhor. É isso que o texto da Escritura nos ensina. Volte o seu olhar aí, juntamente comigo, para a parte B do verso de número 3 e para o verso de número 4. Aqui nós temos a descrição desta situação adversa que estava sendo vivida por estes peregrinos, que estão aqui lamentando o desprezo. Veja aí a parte B do verso 3 e o verso 4. Diz assim: pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Os salmistas aqui, em seu lamento comunitário, eles dizem estar
fartos de desprezo. O termo original no hebraico aqui, irmãos, expressa a imagem de uma pessoa que comeu até saciar-se, está completamente satisfeita. Mas neste caso, o autor aqui emprega esta terminologia para mostrar, para destacar o fato de que aqueles peregrinos já não podem mais lidar com o desprezo que eles estão a sofrer. Eles não conseguem engolir nem somente um pouco mais de desprezo por parte de seus opressores. E o texto continua, e nós vamos ver que o salmista, ele destaca que este grupo de peregrinos, em seu lamento comunitário, que eles têm a sua alma saturada do escárnio daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Ou seja, eles estão cheios até o limite. Eles não suportam uma gota mais de desprezo. Eles não podem mais lidar com o escárnio de seus adversários. Como eu disse agora há pouco, não é possível precisar o que exatamente estava acontecendo aqui. Qual a natureza do sofrimento, do desprezo com o qual eles tinham de lidar. Pode ser que este grupo de peregrinos aqui fosse um grupo que estivesse a lamentar o desprezo porque habitavam, assim como o salmista do Salmo de número 20, em uma terra hostil. Uma terra de pessoas que desprezam a Deus e o seu culto. E também o seu povo. Pode ser que estes salmistas estejam aqui lamentando a lida, a dificuldade das suas próprias peregrinações. Todo o esforço que eles deveriam empreender para subir à terra de Jerusalém, à cidade de Jerusalém, para prestarem culto ao Senhor. Eles estão sofrendo desprezo por parte de seus adversários. E o texto destaca aqui que o desprezo, este desprezo que eles estão sofrendo, que o povo de Deus sofre, ele é um desprezo que decorre do orgulho. Veja o que diz o verso de número 4. A alma deles está saturada do escárnio e do desprezo dos soberbos. Daqueles que se orgulham de suas próprias condições. A alma deles está saturada do escárnio daqueles que estão à vontade com suas próprias vidas, no seu estilo de vida ímpio. Eles não se importam em continuar vivendo uma vida de oposição a Deus e à sua lei. E eles estão impondo sofrimento, opressão, escárnio, desprezo ao povo de Deus. Cristãos como nós também sofrem esse tipo de desprezo, irmãos. E esse desprezo pode vir de lugares diferentes, muitas vezes. De circunstâncias diversas. Não necessariamente, talvez, nós tenhamos experimentado algum tipo de opressão que colocasse em risco até mesmo a nossa vida por causa da nossa fé. Mas nós podemos sofrer esse desprezo, o descaso, a indiferença por causa de homens orgulhosos em diversas esferas da nossa vida em sociedade. Pensem que cristãos como nós sofrem muitas vezes o desprezo por parte daqueles homens que se acham intelectualmente superiores. Gente que olha para nós e nos trata como uma gente inculta. Nos tratam como pessoas ingênuas. Gente que não tem uma disposição de caráter forte, então precisa se apegar a um faz de conta para poder tentar encontrar algum tipo de conforto para a sua própria vida.
Quantos de nós aqui, quantos jovens cristãos dentro de nossas comunidades, ao ingressarem em suas universidades, não são muitas vezes ridicularizados por causa da sua fé. É gente tola, gente que não conhece das coisas, gente que tem uma mente ingênua, que acredita em qualquer coisa. Nos tratam muitas vezes como uma ralé qualquer. Esse desprezo pode vir não somente daqueles que se acham intelectualmente superiores, irmãos, mas esse desprezo pode vir daqueles que são confortáveis, que estão confortáveis com sua vida imoral. Gente que está à vontade no seu estilo de vida ímpio e odeia a ideia de um padrão moral e, portanto, desprezam aqueles que adotam um padrão de vida moral, aqueles que apresentam um padrão moral. Pense só nas mudanças tão repentinas que nós assistimos ao longo dos últimos anos, de anos recentes, com relação a temas como, por exemplo, o casamento. Nós estamos ainda lutando, nos empenhando, nos esforçando para ensinar o povo de Deus a natureza indissolúvel da união matrimonial, mesmo ao assistirmos dentro de nossas comunidades, dentro de nossas igrejas, gente se divorciando a todo tempo. Mas quando nós tentamos defender isso, expressar a natureza do que nós cremos a respeito do matrimônio como criado por Deus, nós somos ridicularizados. A gente é tratado como gente tola, boba, atrasada. Mas que mentalidade retrógrada é essa? Nos excluem dos seus grupos de conversa, de amigos, porque não suportam, muitas vezes, os valores que cristãos tendem a sustentar em sua própria vida por reconhecerem o padrão que Deus estabeleceu para a vida do seu povo. Pensem, irmãos, que o desprezo pode vir de um grupo de pessoas que é espiritualmente hostil aos cristãos. Gente que não admite a mensagem do Evangelho. Nós temos hoje, no mundo em que nós vivemos, um grupo enorme de pessoas que se opõem à fé cristã e que, se pudessem, eles varreriam a religião cristã da história. Assista aos noticiários. Veja o desenvolvimento de eventos recentes em nosso mundo. Veja o que continentes como a Europa estão enfrentando. Veja o que mesmo nós aqui na América estamos enfrentando. Existe gente que não suporta aquilo que o Senhor revela em sua palavra, a mensagem que os cristãos carregam, e, portanto, eles impõem desprezo, maus tratos, opressão, tratam com descaso, com escárnio o povo de Deus. Este grupo de salmistas aqui, este grupo de peregrinos aqui, então, lamenta diante do Senhor por estarem cheios, fartos, não poderem mais suportar o desprezo e o escárnio de homens orgulhosos. Estes versos nos encorajam, irmãos. Nos encorajam a que levemos diante do Senhor as nossas queixas. Irmão, Deus não despreza a sua queixa. Não existe lugar melhor
para você levar a sua frustração do que aos pés do Senhor. Deus ouve as nossas queixas. Deus acolhe as nossas reclamações. Ele nos assiste em nosso sofrimento. Ele nos conhece e se compadece de nós. Nós devemos levar as nossas queixas ao Senhor. E se Ele desejar, se Ele quiser, por sua graça, Ele pode nos livrar de qualquer situação adversa que nós estejamos a viver. Mas veja só, irmãos, este texto nos encoraja a que levemos as nossas queixas diante de Deus, mas nós precisamos entender que nem sempre a resposta de Deus é a resposta que nós desejamos. Pode ser que o Senhor responda para nós assim como respondeu a Paulo. Paulo queixou-se do seu espinho na carne. Não podia mais lidar com ele, com aquilo. E o que o Senhor disse para Paulo? Paulo, a minha graça te basta. Nós devemos levar as nossas queixas diante do Senhor. Agora observe o primeiro verso deste salmo. Veja o que diz o primeiro verso. Diz assim, o salmista: a ti que habitas nos céus, elevo os olhos. O texto original no hebraico aqui, ele possui uma ênfase neste ato, no termo usado para descrever este ato de olhar para os céus. O que quer dizer, irmãos, que não se trata de um olhar qualquer. Não é um olhar desatento. É um olhar fito. É um olhar cheio de desejo. É um olhar adorador. É um olhar confiante. Não é um olhar qualquer. Muitos estudiosos, eles interpretam este salmo aqui como sendo um lamento comunitário de peregrinos que estão na cidade de Jerusalém para prestar culto ao Senhor. Então eles estão dentro dos muros de Jerusalém, fazendo suas orações e lamentando esta situação de desprezo. E se nós interpretarmos desta maneira este salmo, fica mais evidente para nós ainda o fato de que este salmista, ele eleva o seu olhar para além da habitação que Deus havia estabelecido na cidade de Jerusalém. Para além do lugar em que o Senhor havia estabelecido o seu reinado, o seu trono. Ele está em Jerusalém. Ele pode estar no templo, onde Deus manifestava a sua presença com o seu povo. Mas ele olha para o mais alto. Ele olha para os céus. Este texto aqui, irmãos, expressa a habitação do Deus Todo-Poderoso nos céus, onde está estabelecido o seu trono eterno. Pensem no período após a destruição do primeiro templo de Israel. No exílio do povo de Israel. O que os seus adversários poderiam dizer? A habitação do Deus de Israel havia sido destruída. Onde estava Deus? Onde ele estava? Aqueles israelitas, aquele povo de Deus podia sustentar com segurança o fato de que Deus não é apenas um Deus conhecido em Jerusalém. Deus não é apenas o Deus de Jerusalém ou o Deus de Israel, mas ele é o Deus que está sentado acima de toda a criação.
É por isso que o salmista diz que ele eleva os seus olhos para o Senhor que habita nos céus, que tem o seu trono nos céus. Essa habitação de Deus, irmãos, nos céus aqui reflete majestade, reflete a soberania de Deus, reflete o fato de que o governo de Deus, irmãos, não está restrito a apenas uma esfera da vida humana. Deus não é o Deus que atua simplesmente em uma região geográfica. Deus não tem o seu poder restrito a áreas da vida humana e da sociedade. Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas. Ele governa a criação. Ele governa toda a existência humana. Ele é o Senhor da história. Deus é o Rei majestoso e soberano que governa com poder, irmãos, todas as coisas. E é a este Deus forte, poderoso, Rei majestoso e soberano que o salmista eleva o seu olhar. E isso nos ensina, irmãos, mais uma lição. Nos ensina que em situações de opressão e desprezo, nós devemos olhar com confiança para Deus como o Rei soberano que Ele é. Ele tem o controle sobre a história da sua vida, irmão. Ele faz tudo conforme lhe apraz, conforme a sua vontade, para cumprir os seus desígnios, para levar a cabo o seu plano. Mas veja bem, o fato de que Deus age segundo a sua própria vontade e para a sua própria glória, irmãos, não significa que ele despreza o seu bem. Deus, que é o Senhor soberano sobre a sua vida, sobre a sua história, está empenhado em lhe fazer bem, em cuidar de você, mesmo em circunstâncias que possam parecer estranhas para vocês. Mesmo em situações adversas em que pareça que o Senhor se afastou. Ele não está por perto. Não, irmãos. A ação de Deus não está restrita a um limite de espaço, tempo, ou a um grupo determinado de pessoas. Ele é o Senhor forte e poderoso, o Rei majestoso e soberano que governa todas as coisas, que governa a sua vida, que cuida de você. Em situações de desprezo, em situações de opressão, em tempos difíceis, olhe com confiança para o Rei soberano. Observe agora o verso de número 2. E a parte A do verso de número 3. O texto nos diz assim: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Estes peregrinos aqui, irmãos, em Israel, eles comparam a sua confiança em Deus com a confiança que os servos eles depositavam em seus senhores e senhoras. Neste texto aqui, os servos, esta metáfora que é utilizada pelo autor deste salmo para descrever esta confiança no Senhor, ela mostra servos aqui olhando para os seus senhores e senhoras e estendendo a mão aos seus senhores e senhoras em uma atitude de súplica para que eles lhe atendam. Eles estendem as suas mãos em direção aos seus senhores e senhoras
para que eles ajam com misericórdia e com generosidade para com eles. E da mesma maneira que estes peregrinos, eles estendem estas mãos em súplicas aos seus senhores e senhoras, eles aqui tratam a si mesmos com essa figura de servos. Os senhores e senhoras, eles também estendem as suas mãos para mostrar o seu favor e a sua bondade aos seus servos. É da mesma maneira que servos e servas olham para senhores e senhoras e suplicam pela misericórdia e pela generosidade deles. E esta súplica é respondida pelos seus senhores e senhoras. É desta mesma maneira que os peregrinos agem em relação a Deus. Eles estendem as suas mãos em súplicas a Deus, que haverá de estender a mão em direção a eles para mostrar a eles o seu favor. E até quando? Até quando estes peregrinos devem olhar para o Senhor com confiança? Até quando eles devem suplicar a generosidade de Deus? Até quando? Observe, nós lemos, veja o que diz aí o verso de número 2, o final do verso de número 2. Até que se compadeça de nós. Este olhar confiante no Senhor, irmãos, precisa ser também um olhar paciente. Nós precisamos olhar para o Senhor até que Ele nos atenda. Até que Ele estenda a sua misericórdia a nós. Mas não deve ser somente um olhar paciente, deve ser um olhar persistente. Na primeira parte do verso de número 3, ele diz: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. O autor, ao empregar esta repetição aqui, ele está a destacar uma ênfase, a necessidade de persistência, de insistência. A nossa confiança, o nosso olhar confiante no Senhor deve ser um olhar paciente e persistente, até que o Senhor nos conceda a sua graça e a sua misericórdia. Esta metáfora de servos e senhores aqui exemplifica bem aquela que é a relação que nós temos com Deus, irmãos. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de servo e de mestre. De servos e um Senhor. Deus está na posição de exaltação e de poder, enquanto nós estamos na posição de submissão e necessidade. Mas veja só, irmãos, nós não devemos ler este texto aqui sob uma luz opressiva. Deus não é um mestre abusivo. Lembrem-se que o nosso mestre Jesus, ele teve as suas mãos pregadas na cruz por causa dos pecadores. O nosso mestre é um mestre que, como diz o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos Filipenses, ele se fez servo, assim como nós. Assim como nós. Nós podemos confiar no nosso mestre. Nós podemos confiar no nosso Senhor. E é isso que estes versos nos ensinam. Nós devemos olhar com confiança para o Senhor, porque Ele é um Senhor generoso. Ele tem misericórdia de nós. Ele se compadece de nós. Ele tem compaixão de nós. O nosso bendito mediador, que é Cristo, sabe o que é sofrer. Suportou dores mais intensas do que aquelas que nós suportamos ao longo de toda a nossa vida. Nem mesmo o ato mais brutal de violência empregado contra qualquer um de nós
pode se equiparar ao sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. E nem mesmo o desprezo mais duradouro dos homens nesta terra pode se equiparar ao fato de que na cruz Jesus foi abandonado pelo seu próprio Pai. Não há desprezo mais doloroso do que esse, irmãos. Jesus suportou o pior por nossa causa. Nós podemos olhar com confiança para o Senhor, porque Ele é um Senhor generoso. Ele nos estende a sua misericórdia. Lembrem-se da menção que eu fiz aos primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Os sofrimentos dos cristãos narrados ali na Escritura. As ameaças, intimidações, sofrimentos físicos e até mesmo a morte. Lembrem-se de Estevão, no capítulo de número 7. Estevão sofreu o desprezo, o escárnio, os maus tratos, a violência, o horror de ser assassinado por membros do seu próprio povo. E o que nos diz a narrativa do evangelista Lucas em Atos? Que enquanto estava ali, perto de morrer, ao ser apedrejado, Estevão olhou para os céus se abriram e ele viu a Cristo Jesus em pé e reinante nos céus. Irmãos, seja qual for a situação que nós vivemos, seja qual for a cena de desprezo ou opressão, violência, descaso que nós soframos, nós podemos olhar para o nosso Redentor. Ele está à destra de Deus Pai. E Ele está olhando para nós. Ele olha para nós de volta. Se você tem posto a sua fé em Jesus Cristo, saiba que você pode olhar para Ele. Não só que você pode, você deve olhar confiadamente para Ele. Ele é a bendita expressão, a manifestação corpórea da graça e da misericórdia de Deus em favor do seu povo. Olhe para Jesus. Em meio ao sofrimento, olhe para Jesus. Mas talvez nós tenhamos aqui gente que não tem colocado a sua fé em Jesus. É possível que nós estejamos aqui em meio a pessoas que, de fato e de verdade, vivem as suas vidas como incrédulos. Isso não muda o fato de que você deve olhar para Jesus também. Talvez você precise de um outro olhar. Talvez o olhar de agora, o olhar que seja possível, não é o olhar confiante de Estevão. É possível que você possa estar culpando Deus por causa das coisas que estão dando errado na sua vida. É possível que você não olhe com confiança para o Senhor porque você não consegue admitir no seu coração essas verdades que nos são reveladas na palavra de Deus. Seja qual for a razão,
por trás do fato de que você pode estar incapaz de olhar para o Senhor, saiba que o que de fato motiva esta falta de um olhar confiante para Jesus Cristo é o pecado do coração que nos fez inimigos de Deus. Talvez no curso da sua vida você esteja como Saulo, a caminho de Damasco, que também viu a Jesus. Talvez seja este o olhar que você precise hoje. Uma visão de Cristo glorificado, do Cristo ressurreto, que mesmo ante a um perseguidor, estendeu a ele a destra da misericórdia. Fez de Saulo Paulo, um de seus apóstolos, servo proeminente usado nas suas mãos. Olhe para Jesus hoje. Contemple Jesus hoje. Irmãos, para além de qualquer circunstância, este salmo é uma motivação para nós, para que nós olhemos para o nosso Redentor. Para além de olhar para a rebeldia de um filho, meu irmão. Para além de olhar para um casamento que não está dando certo. Para além de um olhar para aquela promoção no seu trabalho que não veio. Os seus estudos que não terminam nunca para poder passar em um concurso, isso nunca acontece. Para além da perca de um ente querido, de uma enfermidade, este salmo nos encoraja a olharmos para Jesus. Olhe para Jesus. Ponha seus olhos em Cristo hoje. Vamos cantar juntos essa verdade. Vamos cantar a nossa própria alma, para nós mesmos, para que coloquemos o nosso olhar em Cristo Jesus com confiança. Vamos fazer isso de pé, juntos. Ponha seus olhos em Cristo, tão pleno de graça e amor, e os prazeres vãos sem valor serão ante a luz do glorioso Senhor. Justiça e favor, pois naquela cruz se entregou Jesus e minha dívida imensa pagou. Cristo, meus olhos ponho em ti. Ponho em ti. Ponha seus olhos no dia que Deus a Jesus levantou, e não mais a morte te aflige.
pois sua vida